da metade dos idosos brasileiros tem Alzheimer e ainda não sabe. Apenas 1 em cada 4 recebe o diagnóstico adequado. Essa doença, que ainda não tem cura, é o tema de hoje do Naturalmente. Olá! Para você aí de casa que ainda não me conhece, vamos falar hoje no nosso programa Naturalmente sobre o Alzheimer. Mas antes disso, vou me apresentar. Sou Edinalva Borges, psicóloga, mãe, especialista em atendimento em psicologia do envelhecimento e gostaria de te convidar para estar aqui comigo todas as noites de terça-feira, ao vivo, às 18h30. Bom, devidamente apresentada, quero te estimular a participar conosco. O nosso programa é ao vivo, é interativo e você pode mandar perguntas, sugestões, recadinhos pelo nosso WhatsApp 99828-1238. Hoje, o nosso tema é o Alzheimer. A cada ano surgem mais de 100 mil novos casos de pessoa com essa doença no país. E segundo a Organização Mundial de Saúde, esse número pode dobrar até 2050. Muitas vezes o diagnóstico é confundido com outras doenças e o tratamento acaba sendo equivocado e ainda não há cura. Mas como amenizar os sintomas do Alzheimer? No estúdio com a gente aqui hoje, temos a participação da Raquel, que é personal cuidadora do Greenhouse Senior, um residencial para idosos com uma proposta super inovadora. A Raquel vai contar pra gente como cuidar de pessoas na terceira idade com Alzheimer. Temos também a participação da Lorena, que é neta da dona Terezinha, uma idosa que vive conosco no Greenhouse Senior. Sejam bem-vindas, Raquel, Lorena. Hoje nós vamos falar sobre o Alzheimer, né? E o Alzheimer, ele é, como vocês viram nos números, ele assusta, nos números ele assusta no seu contexto do dia a dia. Raquel, como que é para você ser uma personal cuidadora e ser responsável desses cuidados no dia a dia? Bom, primeiramente, uma boa noite a todos. E para mim é um prazer muito grande, né, poder conviver ali com aqueles hóspedes, com aquelas pessoas que a gente acaba aprendendo com eles, né? Para mim é uma motivação, uma alegria muito grande, porque a gente passa a fazer parte da história deles, né? E isso eu vejo que acarreta uma bagagem na vida da gente. Essa troca, essa aprendizagem, essa interação, né? Essa interação, aí ali vai surgindo uma empatia, na qual a gente tem que ver, né, se posicionar no lugar deles. E aí acaba que a gente entra na história deles. E isso que eu vejo que é o mais importante e rico, que a gente trabalha muito na Greenhouse, é porque a gente se coloca no lugar deles e aí a gente tenta não quebrar a rotina, não quebrar a história, não frustrar eles, porque o importante é a gente dar a eles aquela atividade, né? E é muito importante a gente mencionar a questão que o idoso, principalmente o idoso com Alzheimer, ele tem que ser considerado, né? Porque as pessoas acham que o idoso com Alzheimer, ele perde a memória como um todo, só que a memória ela fica ali no sistema límbico e a memória afetiva permanece. Lorena, ela é neta, né? Como eu falei com vocês, da senhora Terezinha, e ela também é da área da saúde. A Lorena é fisioterapeuta. Lorena, conte pra gente a história da sua avó, como começou. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Minha avó era uma senhora superativa, né? E com o passar do tempo, por um objetivo que aconteceu em casa, a perda do marido em casa, ela começou a ter essas crises de ausência, de comportamento, e eu, como morava junto a ela, comecei a observar isso. Então, para a gente foi bem difícil diagnosticar o Alzheimer, porque todos os lugares que a gente levava era sempre o diagnóstico somente de demência. Até que a gente conseguiu localizar um especialista nisso e que deu o diagnóstico de Alzheimer para a gente.
né? A partir desse momento a gente procurou, né, a atenção que foi encontrada lá no Greenhouse, com você, o diagnóstico também. E hoje ela reside lá e é a nossa felicidade, graças a Deus, ela está lá. Conte pra gente, eu acho algo que é bem importante, né? O Naturalmente, gente, é esse programa que vai ser de forma natural e pra gente contar histórias, falar de coisas mais complexas que mexem com sentimentos, com certeza, de quem cuida, de quem tem um parente. Conte pra gente como são as suas visitas à sua avó. Eu sei, mas eu queria que o público soubesse, que eu acho uma forma interessante que você lida com essas visitas. As minhas visitas com a minha avó são sempre ligadas à comédia, assim. Eu gosto muito de fazer vídeos dela, brincar com ela, buscar ela daquele senso de humor que ela sempre teve. Então, eu não deixar ela perder isso. Então, eu perguntar quem eu sou, por que ela não gosta disso, sempre buscando pro lado do time de futebol também, que a gente gosta muito. Então, eu tenho essa parte do senso de humor com ela. Então, minhas visitas com ela são para tentar trazer a avó que eu tinha antes, né? E agora, de uma forma diferente, a gente tem que tratar. E você sabe que na memória afetiva, os sentimentos estão lá e nós fazemos esse trabalho, né, Raquel, da reabilitação cognitiva, de buscar esse dia a dia. No contexto, como foi para vocês, enquanto família, decidir para hospedar, né, a sua avó em um residencial para idoso? E como que é esse acompanhamento, né? Eu sei que tem um acompanhamento diferenciado. Como que é isso para vocês? No começo foi muito difícil, porque é um preconceito muito grande, que ainda existe, né? Todo mundo acha que você colocar um idoso num residencial é um abandono. Mas no nosso caso não foi. Foi a alternativa que a gente teve para o bem dela, né? Porque nós somos uma família pequena, cada um tem os seus afazeres. E nessa forma a gente viu que era o melhor para ela do que deixar ela em casa, sozinha, sem ninguém, sem cuidados certos, ao colocar num lugar que a gente sabe que ela está bem cuidada. Está bem cuidada, interagindo, não quer ir para casa, que é mais importante, né? Tem muitas atividades o tempo todo, né? E também na Greenhouse é a questão que as pessoas ficam sempre preocupadas com a questão de segurança. Nós temos um aplicativo onde vocês acompanham. Sim. Eu gostaria de fazer uma observação, Lorena. Conte pra gente onde você estava semana passada e você e seu pai acompanhavam a sua avó. A gente estava viajando para os Estados Unidos, né? E de lá a gente via da câmera o tempo todo, o que ela estava fazendo, qual lugar da casa ela estava, qual atividade que ela estava. Então, isso para a gente é muito importante, que é uma coisa que dá realmente um norte ali para a gente, que você não está só imaginando o que ela está fazendo, você está vendo o que ela está fazendo. Então, é uma segurança enorme, tanto para mim quanto para minha família. Gente, não deixa de mandar a sua pergunta, a sua dúvida. No nosso WhatsApp é 998281238. É muito importante essa interação. O Naturalmente é para você que está aí nos assistindo. Essa troca, ela só vai existir se vocês participarem conosco. Raquel, conte pra gente como que é ser uma personal cuidadora, né? Que existe a cuidadora de idosos e ser uma personal cuidadora, o próprio nome já diz, é diferente. Conte pra gente o que é isso. Então, o que é isso? Eu aprendi isso, né? Que foi uma metodologia que a Greenhouse Senior adaptou. E aí a gente entra naquele quadro do hóspede. Lá a gente não tem ninguém como um paciente, não tem ninguém como um cliente, e sim a gente tem todos como uma família. Ali eles são hóspedes. Então, onde eu falo que é muito importante e se torna muito prazeroso, porque a gente passa a criar ali com eles uma nova história. E é um vínculo, né? E aí a gente adere um vínculo, e aí eu chego, às vezes a hora que eu chego, um tá meio com o astral lá pra baixo e eu brinco, aí quando vê já começa a rir, e isso traz pra gente um prazer muito grande, né? Eu não vejo, embora eu já trabalhei muito tempo, né, na enfermagem, hospitais, e eu hoje, atualmente, eu falo que eu fico praticamente na Greenhouse. Por quê? Lá é onde a gente se sente em casa. Lá eles brincam, a metodologia Greenhouse é não frustrar, não infantilizar eles. Ali a gente faz o seguinte, tem né, vários níveis, e ali o que acontece? A gente tenta estimular ele.
Aí, se ele não consegue, a gente tenta de uma forma na qual ele não se sente infantilizado, né? Isso é muito importante. Vou aproveitar o gancho, Raquel, que você falou. Esse é um guia de cuidados, tá? Esse guia de cuidados, ele foi elaborado por mim. Esse guia de cuidados, ele tem uma base da equipe da Greenhouse Senior, a qual a Raquel representa aqui hoje, né? E esse guia é gratuito, a pessoa pode entrar no site da Greenhouse Senior, baixar o guia. Aqui tem desde o momento que a pessoa acorda até o momento que você vai sair de casa. E são duas coisas importantes para se tratar e se trabalhar no Alzheimer e com o idoso. É não infantilizar e é não facilitar. Ele precisa de ramificação sináptica. Eu estou falando aqui, a Lorena está balançando a cabeça, porque ela é fisioterapeuta, ela sabe que o estímulo que a Lorena faz com a avó nas visitas é nítido, porque ela manda para mim os vídeos para que eu tenha acesso, né? Eu sou responsável técnica, e isso faz com que a sua avó melhore a cada dia. Isso faz com que você seja experiência, né? Foi a partir daí que nós te convidamos para estar aqui falando naturalmente como uma familiar que tem uma avó com Alzheimer. Esse lado mais lúdico da coisa, sem desmerecer o complexo que é a mente. O Alzheimer é uma doença degenerativa, como o próprio nome já diz, degenera o cérebro, não tem cura, mas nós podemos dar uma qualidade de vida melhor, através de uma institucionalização, se for necessário, para essa interação, através do centro-dia, onde o idoso chega de manhã e vai embora à tarde, mas o Alzheimer, ele necessita desse cuidado diferenciado. Meninas, muito obrigado por esse tempo, eu aprendi muito e tenho certeza que nossos telespectadores também. Raquel, você fica aqui com a gente mais um pouquinho no segundo bloco, nós vamos falar mais desse cuidado de idosos com Alzheimer. E você de casa, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Greenhouse Melhor Idade, um residencial para idosos, especializado em pessoas com Alzheimer e outros cuidados. Envelhecimento com desenvolvimento. Essa é a base da metodologia criada pela neuropsicóloga Edinalva Borges. Aqui cuidamos de quem você ama. Greenhouse Melhor Idade, um residencial para idosos, especializado em pessoas com Alzheimer e outros cuidados. Envelhecimento com desenvolvimento. Essa é a base da metodologia criada pela neuropsicóloga Edinalva Borges. Aqui cuidamos de quem você ama. Olá, estamos de volta e agora vamos conhecer mais uma história. A da Luciana, que é filha da dona Maria Emília, que também é hóspede do Greenhouse Senior. Gostaria de enfatizar nesse momento que no Greenhouse Senior, o nosso hóspede, ele não é paciente, é um dos pontos importantes da nossa metodologia. E gostaria de continuar te pedindo para que envie sua mensagem, mande suas dúvidas, suas perguntas, sua crítica. O Naturalmente é feito para você. 998281238. Luciana, é um prazer a sua presença aqui conosco, né? E eu gostaria de que você contasse a história com a sua mãe, do início, como foi esse diagnóstico. Boa noite a todos. Enfim, mamãe era uma idosa muito ativa, sempre foi. E a gente começou a perceber alguns esquecimentos leves, perdia chave em casa, perdia carteira, mas a gente não deu muita importância para isso. Ela morava sozinha, tinha uma pessoa que tomava conta da casa. Ela tinha 68 anos, então particularmente o Alzheimer na mamãe veio muito cedo, né? E até que um dia ela se perdeu. Ela saiu numa padaria que ela mora há 35 anos, no bairro, e foi encontrada 15 horas depois. E a partir disso que a gente realmente procurou especialistas e fomos a fundo na doença. Alguns médicos tinham falado antes que era
vou falar uma palavra, mas é tipo, tá ficando gagá, esclerosada, né? Desconsideram a doença. Falam que é coisa da idade, só que a gente alertou porque ela era muito nova, 68 anos. E aí foi diagnosticado Alzheimer, e a partir daí ela nunca mais ficou sozinha. E começa, né, o tratamento diferenciado. Eu falo que para a família no começo foi muito difícil, que eu acho que é uma parte muito importante de falar. É muito difícil essa aceitação para a família. Né? Eu mesmo falo que eu tive momentos de questionar, não, mãe, você não pode esquecer isso, você não pode esquecer a sua idade, você não pode esquecer o nome dos seus filhos. E ela ficava nervosa. E com a melhor das intenções. Né? E é uma das coisas que foi bom você ter comentado, eu tenho que falar. Não pode fazer, tem que evitar, não pode contrariar, porque o esquecimento vai causar uma angústia. E se a pessoa insiste, não, você tem que se lembrar, automaticamente vai afetar outras áreas do cérebro, que é a autoestima, a angústia e tudo mais. A gente percebia isso, ela ficava muito nervosa depois, porque eu acho que ela vinha uma consciência que ela não tinha a memória. Ter consciência que não tem consciência, que não tem esse controle. Uma coisa muito importante que as pessoas sempre me perguntam é a questão, qual que é a idade que eu posso fazer, porque eu posso realizar um diagnóstico de Alzheimer? Primeiro, não existe idade. Existe o diagnóstico de Alzheimer precoce, a partir dos 45 anos, já pode começar um CCL, que é comprometimento cognitivo leve, e aí a partir daí vêm os sintomas e pode ser realizado o diagnóstico do Alzheimer, que são várias fases, né? Nível 1, moderado, grave. E também existe a questão da aceitação da família, dessa limitação de alguém que te cuidou e que agora, a partir de agora, você vai ter que cuidar. E como foi isso para você? É só você para cuidar? Como que é isso? Em casa são 4 filhos, mas em Belo Horizonte moram só eu e minha irmã. Então fica muito com a gente, mas minha irmã também tem uma rotina bem mais tumultuada e de horário rígido, eu tenho mais flexibilidade, então fica muito comigo. Antes, mamãe ficava em casa, ela tinha cuidadora em casa, mas a gente não foi boa a experiência, é aquilo que a outra, né, a Lorena falou no bloco anterior, né, os cuidados não foram, né, não chegaram do jeito que ela precisava, demanda, né? A demanda dela. E aí a gente, né, olhamos outras opções e resolvemos levar para a instituição, que hoje a gente vê que foi a melhor opção. Tivemos muito julgamento também, até a família, entre a família, os irmãos, um irmão não aceitou, a gente não pode levar a mamãe para um asilo, né? E é bom as pessoas saberem o seguinte, que hoje já não é mais asilo, hoje o mercado, as pessoas, os profissionais, eles têm que estar capacitados para atender. A nossa população, ela está envelhecendo e vivendo muito, que bom, né? E temos poucos filhos, né? No seu caso, você tem 3 irmãos que podem te ajudar. A senhora Maria Emília tem 4 filhos. Só que tem muitos momentos que é sozinho e essa tomada de decisão dos cuidados com Alzheimer é de 24 horas, né? Esse cuidado, porque o hóspede, o paciente dito com diagnóstico de Alzheimer, ele necessita desse cuidado 24 horas. O que você observa que sua mãe recebe nesses cuidados de 24 horas que faz a diferença na vida dela e que ela não teria em casa? Mamãe, até ano passado, né, ela tinha um quadro de Alzheimer, acho que particularmente normal, e só que ela virou epilética, ela teve convulsão. Então, hoje ela precisa de um cuidado muito maior, porque ela parou de andar, parou de alimentar, hoje ela usa sonda. Então, em casa, a gente não tinha isso. Hoje, o que eu vejo é o tempo inteiro, com o horário da alimentação, que tem que ser uma coisa muito rígida, que na instituição, né, consegue promover isso. A questão de higiene, como ela não tem a deglutição, ela tem uma produção de saliva muito grande, então tem que ter uma higiene bucal para ela não ficar, né, escorrendo. Então a gente vê essa melhora muito grande, porque que tem o cuidado 24 horas. Então, se uma não consegue estar olhando um outro idoso, tem uma outra para poder olhar para ela. E esse atendimento personalizado. Personalizado. O que é bom as pessoas de casa terem consciência é o seguinte, o Alzheimer, ele existe, a gente não pode negligenciar. O diagnóstico precoce é o melhor passo, né? A melhor atitude que você tem que tomar. E hoje, nós estamos no mês de setembro, no próximo sábado, dia 21, é o Dia Mundial de Conscientização do Alzheimer. Conscientizar sobre os sintomas, sobre o que pode acontecer, sobre a melhor conduta a tomar. E hoje eu escutei, inclusive de uma filha, de uma hóspede nossa, que tem 2 palavras que tem que sempre seguir um parente que tem um idoso com Alzheimer.
estratégias, traçar estratégias e não improvisar. É porque nós não podemos improvisar, porque o Alzheimer, se você negligencia, pode surgir outras doenças que são comorbidades, né? Aí pode vir depressões e tudo mais. Raquel, você foi convidada para vir aqui no Naturalmente, no nosso estreia, porque você é anjo da senhora Maria Emília. Eu não te falei isso? E na Greenhouse a gente tem, cada hóspede tem um anjo. Qual que é o papel desse anjo, Raquel? Bom, o anjo, né, a gente tem um carinho, não tem de separação, não tem diferença. É muito bom frisar isso, porque isso enquadra, né, na metodologia da Greenhouse Sênior. A gente não tem diferença por nenhum hóspede, né? A gente brinca e a gente está ali por todos e para todos. Então, o que que acontece? Só que cada funcionário, ela tem um anjo, a gente abraça um anjo. Aí, o que que acontece com esse anjo? Esse anjo vai preocupar, né, com os cuidados, com as necessidades, né? A gente vai passar a observar, olha, teve essa mudança da medicação, o doutor Rafael hoje esteve aqui, avaliou, aí vamos mudar, vamos entrar com esse medicamento. Aí o anjo, ele vai observar, né, tudo no hóspede. O anjo vai saber de cor o nosso guia. O anjo tem que saber de cor, né? O guia, a metodologia, que é uma metodologia diferenciada. Lá, né, nós temos as câmeras, o monitoramento ali. Então, o familiar, ele enquadra dentro de tudo. E ali, o anjo, qualquer coisa, mamãe, hoje não gostei do jeito que ela estava na sala, na poltrona. Aí, mas por quê? E aí, a gente entra ali porque o principal, né, o meu objetivo, o objetivo da Greenhouse e de todos os funcionários é a gente não quebrar a rotina, não contrariar o idoso, ou que seja, não é pela idade, não é por nada. A gente tem que tentar interagir, né? Interagir com eles. A gente sabe que não é fácil, porque cada um tem um nível, né? Mas a gente tenta enquadrar eles ali para que eles tenham uma vivência com mais conforto, e com mais dignidade, né? E um bem-estar maior. Ô, gente, eu queria só falar com vocês, olha, diretor, me desculpa, marinheiro de primeira viagem fica muito nervosa. Chegou várias mensagens, eu agradeço muito. 998-28-12-38. Prometo que eu vou ler todas. Aqui, ó, gente. Prometo que eu vou ler todas, tá? E vou responder, mas não dá para responder no ar. Primeiro, por questão da estreia, assim mesmo. Naturalmente, é um projeto que eu tenho há 5 anos, com vontade de fazer diferença na vida das pessoas. Quando eu pensei no Guia de Cuidados, que a gente vai ser a pulguinha ali na dúvida de um cuidador, da dúvida de um familiar. Lá no Acre, se ele tiver acesso, ele vai ver como que a gente pensa e vai nos dar um retorno. O importante é isso, nós não somos dono da verdade, mas o nosso objetivo falando de Alzheimer, falando de envelhecimento, é desmistificar o envelhecimento, desmistificar os temas que falam sobre a mente, né? A mente é a caixa preta que nós andamos. Como a caixa preta do avião não existe? Existe a mente. Então, a mente é a caixa preta. Ninguém quer bater a cabeça para não precisar de fazer exames com medo e ninguém também quer lidar com essa situação. Eu queria agradecer muito a Raquel, a nossa personal cuidadora, de estar aqui comigo. É muito importante esse programa. A Luciana, a Lorena, que confiam no meu trabalho, né, enquanto profissional. Eu queria agradecer também à Rede Super de televisão por abrir esse espaço para que o Naturalmente acontecesse e nascesse. A minha família, ao meu marido que está ali nos bastidores, que acredita no meu projeto, que acredita que a gente pode desmistificar o envelhecimento, que a gente pode fazer diferença e a gente pode deixar um legado nessa vida. Eu costumo brincar que daqui 50 anos eu vou precisar de uma Greenhouse. E eu espero que nós tenhamos Greenhouse em todos os estados do Brasil. Espero que você tenha gostado, espero contar com a sua presença na próxima terça-feira, às 18h30, ao vivo. O programa Naturalmente fica por aqui e aguardo vocês na próxima terça-feira, à noite, ao vivo, e pode continuar mandando as perguntas aqui que eu vou responder todas.
Especializado em saúde física e mental, o Instituto Edinalva Borges possui atendimento multidisciplinar e individualizado nas áreas de neuropsicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, massoterapia, terapia ocupacional e pilates.